Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família amiga, bom dia! Mais uma vez no ar para consigo viajarmos em aproximadamente uma hora. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, quer dizer, os outros também são, mas esse tema parece que as pessoas questionam-se muito sobre a oração. Mas antes disso, você orou? Antes de dormir, você ora? Ou só ora quando tem problema? Você, depois que acorda, ora agradecendo ao Senhor pela noite? Sabe que nós, às vezes, somos libertos pelo Senhor por termos orado antes de dormir? Então é sobre isso que vamos falar, e você já sabe quem vai falar para si. É o pastor Osvaldo dos Santos Cauele. Aproveito já dizer que o pastor Osvaldo, ele é o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Talatona Metropolitana. É fácil encontrar. Eu geralmente digo, o pastor é aqui dessa igreja. Eu digo aqui por quê? Porque nós estamos bem próximo dele. Então é só chegar à Rádio Adventos, perguntar onde é que fica a Igreja Talatona Metropolitana e nós mostramos rapidinho, assim, a partir da rádio a gente aponta e você já conseguirá chegar. Ele está ali desde terça a domingo. É servo do Senhor, então está entregue à obra. Se precisar do pastor, é só se direcionar à igreja. Caso não consiga encontrar a igreja, não tem problema. Nós estamos mesmo aqui bem ao lado. É só chegar à Rádio Adventos ou ligar para a Rádio Adventos. Se também não conhece onde está localizada a rádio, ligue e nós vamos dar o endereço e vai chegar até o pastor. Hoje vamos falar sobre a oração. Todos nós oramos, nós não sabemos qual é a oração apropriada que o Senhor recebe, não sabemos se qualquer oração o Senhor recebe. Então, dentre essas dúvidas todas, o pastor já está aqui em estúdio e vai nos explicar primeiro o que é a oração, como deve ser feita a oração. Há aqueles dias que a gente vai para a cama e diz, vou mesmo só orar deitada. Será que Deus, mesmo sabendo que nós não estamos doentes, Ele aceita essa oração? Vou mesmo só orar deitada porque estou cansada. E algumas vezes queremos orar e não aparece nada para falar e ficamos no silêncio. Sobre tudo isso o pastor Cauelo vai falar. Ele é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Então está em altura de falar. Não é só por ser mestrando do Novo Testamento que não saiba o Antigo. Ele consegue. É só você mandar a sua mensagem e ele vai responder. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Família. É sempre um prazer. Dá para sentir a minha voz. Estou feliz. Deus seja louvado. Em tê-lo novamente aqui, pastor. E o programa Mais Família é uma bênção. Muito obrigada. Isso depende, primeiro, de Deus, depois da Soraya, que é a supervisora, da Luciana Mukaji, que é a nossa técnica, e do Zacarias dos Santos, outras vezes a Ana Paulo, que ficam na coordenação. Eu sou um instrumento, eu falo. Aquilo que o Senhor pede para falar, eu questiono e o pastor está ali para nos atender. Deus seja louvado. Ok. Pastor, hoje vamos falar sobre a oração. Muito importante. Nós temos o hábito de só pedir. Agradecemos uma outra vez, mas pedimos mais. Será que está correto? Está errado. Está errado, não é? Está errado, sim. Devemos agradecer mais. Precisamos agradecer mais. Por tudo e por nada. Exatamente. Pastor, às vezes estamos a chorar, estamos tristes. Devemos agradecer. Nós nem imaginamos. Existem bênçãos que para o raciocínio humano elas são insignificantes. Mas para Deus são relevantes e foram preparadas com todo o carinho, toda a atenção possível. Tudo pensando no amor que Ele tem em nosso favor. A Bíblia diz, a tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças. Pastor, há momentos que a gente diz, mas isso eu vou dar graças a Deus, Senhor. Em tudo Precisamos dai graças. dar, não é? Em tudo dai graças. Pastor, o que é oração? Certo. Essa pergunta é importante, ele é o ponto de partida. A oração pode ser definida como sendo a comunicação que temos com Deus como um amigo. Abrir o coração a Ele. Estou roubando uma das frases
célebres do mundo adventista, abrir o coração melhor para Deus como a um amigo. Não podemos, quer dizer, não poder até não, porque Deus já vê tudo que está no nosso coração. Exatamente. Não precisamos esconder coisas, porque Ele já vê. Não há necessidade Mas para precisamos falar mesmo assim. Por isso é que a oração é também símbolo da dependência do homem a Deus. Manifestamos nossa dependência dele. Desse jeito que o pastor disse que a oração é aquela ligação que dá com Deus e nós devemos... É uma conversa, né? Como se estivéssemos a falar para um amigo. Como se estivéssemos... Não, ele é mesmo nosso amigo. Ele é mesmo amigo. Mas há quem confunda isso, pastor. Ok. Ao orar diz... Pai, depois diz bom dia, Pai do céu. Eu já ouvi uma oração assim e eu fiquei intrigada, mas por ser amigo, temos mesmo que dizer bom dia. Olha, não temos bases para reprovar esse tipo de linguagem durante o ambiente. Só não são tão familiares porque em momento algum nas escrituras vemos alguém saudando a Deus de acordo com a ordem do dia. Eu já tive a oportunidade de ouvir, pastor. Sim. Eu também já tive sim a oportunidade de ouvir, mas estamos a falar que se calhar esse elemento de intimidade ou afinidade com Deus, ele é tão particular, mas tão particular entre cada ser humano e Deus, que em algumas vezes precisamos evitar em dar certas interferências, deixar que a pessoa, já que entende que tal como disse, não temos uma base para reprovar. O que não vemos nas escrituras é alguém orando ou um tipo de oração até nesses níveis de saudação, mas não temos bases para ter que desincentivar alguém que faz desse jeito. A oração obedece um padrão? Na verdade, existem sim algumas formas pelo qual se propõe que tenhamos a nossa oração. Toda oração precisava começar com gratidão. Começar e terminar com gratidão. Não podemos dizer que nós temos uma estrutura única do ponto de vista bíblico, mas estamos falando aquilo que é parte da nossa experiência e aquilo que lemos de determinados autores que falam a respeito da oração. Começar agradecendo, terminar agradecendo, e mesmo ao longo dos nossos pedidos e tudo mais, também agradecer. E a gratidão precisa mergulhar toda a nossa oração, é indispensável. Ora bem, depois de agradecer, nós precisamos considerar a necessidade da purificação do nosso coração através da confissão e arrependimento. Nós apresentamos a Deus as nossas faltas. É normal ouvir alguém a orar, Pai, perdoe os nossos pecados. Mas não é normal quando sozinhos com Deus apenas afirmamos, Pai, perdoe os meus pecados. Nós precisamos ser também específicos. É o tipo de oração que Ellen White, essa escritora cristã do mundo adventista, declara o tipo de oração que ouvido algum atrevido deve ouvir, onde abrimos o nosso coração mesmo como um amigo, apresentamos a ele a natureza de cada uma das faltas, de cada um dos deslizes que tivemos ao longo dos tempos, que se resumem no perdão necessitado que temos dos nossos pecados. Então, há essa necessidade de especificar a natureza dos deslizes ou dos erros que a gente cometeu, e isso denota, assim, profunda amizade ou profunda intimidade. Geralmente acontece nas nossas relações interpessoais, que apresentamos para um amigo próximo o que falhamos ou como falhamos e tudo mais. Esse ambiente é uma imagem que precisa ser vivido dentro daquilo que é a relação do cristão com Deus em oração. Pastor, já ouvi uma vez um líder religioso, não adventista, dizendo: quando vocês tiverem alguma pessoa ou algum familiar doente, antes mesmo de pedir, Senhor, cure o meu ente querido, primeiro tem de dizer o que você faz. Senhor, eu peco nisso, naquilo. Só depois é que deve pedir para que o Senhor cure o doente. Olha só, na verdade, existem aspectos da oração que só devem ser ouvidos pelo próprio Deus. Cada um de nós tem os seus deslizes. E porque isso
porque esse aspecto, esse elemento da nossa vida é um elemento mais divino do que humano, é mais para essa inclinação do céu do que para a terra. Então é Deus que precisa ouvir. É errado dizer que a pessoa precisa confessar e tudo mais. Por isso é que os nossos cultos de oração, estamos falando precisamente aqui, está lá na Metropolitana, o nosso culto de oração que acontece em todos os sábados, já falamos disso na edição anterior. Nós temos um momento de oração de consagração ou exame do coração, onde cada um dos que participa do culto de oração isoladamente dirige-se a Deus no silêncio e abre seu coração a Deus. Porque nós entendemos que, à luz de Isaías capítulo 59, verso 1, verso 2, são os nossos pecados uma grande interferência para aquilo que são os propósitos de Deus em nossas próprias vidas. Quer dizer que Deus fica sem atender nossas orações por escondermos essas transgressões, esses pecados, ou conservarmos eles em nossos próprios corações. Então é importante falar. É muito importante falar, mas não falar para todo mundo ouvir, não é para Deus ouvir. Tá? Nós precisamos falar para Deus ouvir. Por isso é que nós precisamos diferenciar a oração no particular da oração pública ou congregacional. Pastor, quando estamos numa igreja, desculpe encurtar, pastor, quando estamos numa igreja, naquele momento em que cada um precisa fazer a sua oração, não devemos falar alto? Olha, quando é oração especificamente para confissão, estas orações devem ser ouvidas unicamente por Deus. Por isso aqui na Bíblia vamos ver orações silenciosas. Tá, né? Vamos ver orações silenciosas. Lá em Lucas capítulo 17, quando fala a respeito da parábola do fariseu e do publicano, nós encontramos que o publicano fez uma oração silenciosa. Mesmo Jesus Cristo recomendando os fiéis a orar no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, diz que do verso 6 em diante, entra em tua própria casa e o teu pai em secreto poderá ouvir tua oração. Essa forma como a Bíblia apresenta também a oração denota que existem questões que temos que apresentar a Deus, unicamente a Deus. Só Ele pode ouvir. Imagine comigo, você é uma pessoa casada e durante o dia você teve um deslize mental. Imagine que você teve um deslize mental, ficou tentado ou tentada a observar alguma coisa que tem esse cunho de infidelidade conjugal, e você não pode apresentar em oração com a tua esposa, em oração que durante o dia e tudo mais eu me senti tentado. Não, você não pode fazer isso. Vai magoar a tua esposa ou teu esposo, e isso pode trazer sérios problemas no casamento. Então, há algumas formas estranhas de se orar no mundo religioso ou cristão que precisam ser reprovadas. Eu conheço congregações que chamam a pessoa a apresentar-se diante do público e dizer tudo o que fez. É uma compreensão equivocada do texto sagrado, porque esse clima ou esse tipo de informações ou realidades só podem ser ouvidas exclusivamente pelo próprio Deus. Okay. Pastor, nós sabemos que a igreja que o pastor lidera, Metropolitana, às quartas-feiras tem tido programas de oração. Exatamente. E nós sabemos que há vários tipos de oração, não é? Há intercessórias. Certo. Quais são as orações que mais apresentam às quartas-feiras? Em todos os cultos de orações nós temos, na verdade, em cada semana, 3 cultos especiais voltados à oração. No sábado, bem cedinho, das 6h45 às 7h45. Quarta-feira, 4h30, 4h45. Nós avançamos até 5h45, 5h50. Isso via Zoom. Nós nos conectamos através da plataforma virtual Zoom. Temos também o culto de oração. E às quartas-feiras, tal como acontece em toda a extensão das igrejas adventistas em Angola, 18h, 18h30, nós temos também o culto de oração.
Há um momento de oração intercessória em cada um destes cultos de oração. A oração intercessória é quando a igreja ora em favor de determinados pedidos de membros, oramos em favor dos desafios sociais, dos desafios do mundo de uma forma geral. A oração intercessória é o momento onde você se esquece de você mesmo e você está preocupado com o outro. Tá, né? E ela é muito importante porque no ministério de Jesus Cristo, somente no momento do Getsemane, no jardim do Getsemane, antes da cruz, Cristo Jesus foi visto ou ouvido a orar a respeito dele mesmo. Boa parte, se não mesmo todas as orações de Jesus, o foco era mais os outros do que ele mesmo. A oração não pode ser uma oportunidade de exteriorizarmos o nosso egocentrismo, nos preocuparmos muito conosco do que com os outros. Temos que fazer o inverso. Temos que nos preocupar mais com os outros do que conosco. E é interessante que quando assim fazemos, os benefícios espirituais são maiores. Somos nós a ganhar mais do que as pessoas para os quais a gente ora. Então, ao orarmos para os outros, nós devemos depois chegar à pessoa e dizer: eu esses dias estou a orar para si. Nós podemos sim. Podemos sim. Okay. Podemos, principalmente quando se trata de alguém que está passando por situações difíceis. E isso faz muito bem porque dá garantia de que existem pessoas que estão interessadas por eles e existem pessoas que estão colocando suas lutas nas mãos de Deus. Okay. Pastor, a oração tem um tempo de resposta? Essa pergunta é interessante. Do ponto de vista bíblico, e nós vimos ali no jardim do Getsemane, quando Jesus Cristo orou, tendo suportado naquele momento a culpa da raça humana. Vamos ver mesmo esse verso bíblico. É justamente Mateus capítulo número 26, certo? Do verso 36 até o verso número 46. Deixa-me ler apenas um verso que é chave. O verso que é chave, que é o verso número 39, diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A última parte desse verso: não seja como eu quero, mas como tu queres. Cristo, ao fazer menção desse elemento da vontade de Deus, mostra que o tempo e a forma como deve ser atendida a nossa oração não deve depender das motivações ou interesses humanos. Eu posso orar em favor de uma situação específica, mas preciso ter noção que Deus tem a palavra final. E atenção que a palavra final de Deus é sempre a melhor. Permita-me evocar aqui um dos incidentes históricos emocionantes, onde nós vemos claramente que, em algumas vezes, a forma desastrosa pelo qual termina, desastrosa na perspectiva humana, pelo qual termina o nosso momento de oração, né? Ou a resposta que recebemos de Deus, elas não são desastre para Deus. Em João capítulo 11, justamente na história de Lázaro, a morte de Lázaro, Cristo, quando chegou ali, ele disse que a morte de Lázaro foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Quer dizer que as pessoas até podem morrer, mas Deus permitiu que elas pudessem morrer, mesmo a gente tendo orado suficientemente, porque até esta morte é para a glória de Deus. Então, algumas vezes as coisas não vão acontecer como queremos, porque isso não é oração, acontecer como queremos. A oração é acontecer como Deus quer, tal como apresentado aqui por Jesus Cristo. Todavia, não como quero, mas como tu queres. Então, o tempo de oração pode ser momentâneo, na hora. Nós temos vindo a experimentar situações do gênero. Neste sábado passado, experimentamos situações do gênero assim mesmo. Nós fizemos uma oração com os servidores do programa da tarde, os diáconos. Estávamos numa cerimônia da ceia e Deus atendeu na hora. Eu não preciso falar do que aconteceu. Existem orações que Deus atende na hora, existem orações de curto prazo, tá, né? Médio prazo, de longo prazo. O porquê essas diferenças? É porque Deus, melhor do que ninguém, sabe o que é melhor para nós. Então as orações são atendidas no tempo de Deus, não no tempo do ser humano. E não precisamos nos preocupar em olhar para o nosso próximo, para o nosso vizinho,
vizinho, para o nosso irmão de igreja, ver que Deus atendeu a preocupação dele de uma forma momentânea e Deus não fez conosco, e nós pensarmos que Deus faz determinadas acepção de pessoas. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Cada caso é um caso. Deus julga os casos numa visão maior, panorâmica. Há detalhes destas preocupações que temos que só são vistas pelo próprio Deus. Então a forma dele atender é a única e melhor forma de ser respondida a determinadas situações nos quais nos debatemos nesta vida. Há orações que Deus não atende? Sim, existem orações que Deus não atende. Se não for a vontade dele, ele não atende. Que é aquilo que as pessoas dizem, o não de Deus. Exatamente. Nós na Bíblia nós vemos o não de Deus, nós vemos o sim de Deus e também vemos o silêncio de Deus. Pastor, podia nos mostrar esses capítulos? Olha só, o silêncio de Deus, que é muito estranho para muitos, é aquilo que nós encontramos em Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, a partir dos versos 17 em diante, nós vemos o silêncio de Deus. Abacuque 3? Abacuque capítulo 3, dos versos 17 em diante. E para nós compreendermos esse silêncio de Deus, nós temos que consultar o capítulo 1 do livro de Abacuque, onde o profeta começa a orar. Mas no capítulo 3, vemos a resposta de Deus através do silêncio. Deus respondendo através do silêncio. Através do silêncio. E ele entendeu que era um não ou um sim? É silêncio de Deus. Silêncio nem não, nem sim. Exatamente, é o silêncio de Deus. E aí, nesse caso, quando acontece o silêncio, como é que nós fazemos? Okay. Continuamos orando ou mudamos a nossa petição? Nós podemos continuar orando, Quer dizer que é uma circunstância que Deus não precisa necessariamente retirar de nós. Mas ele nos fortalece, significativamente para que possamos enfrentar o desafio. É a declaração de Isaías: ao passares pelas águas, elas não te submergirão. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Então, existem circunstâncias da vida que elas não precisam necessariamente desaparecer no momento. Mas a pessoa sente-se confortada em tem uma avançar. Forma diferente de encarar o desafio. Isto pela influência direta de Deus na vida desta pessoa. Okay. É a influência de Deus. Agora, temos outras orações que nós podemos comparar a intenção de Caim de desejar adorar a Deus, mas Deus não ter recebido ou aceitado essa intenção. Aí já é o não. Exatamente, é o não. Quando é que isso acontece? Deixa-me só consultar ou ler o capítulo 7, verso 7 do livro de Marcos. Marcos 7, o verso 7, diz que em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Já houve uma das edições que o pastor usou esse capítulo. Exatamente, são preceitos de homens. Então, algumas vezes, orando ou adorando a Deus, fazemos de uma forma errada e dessa forma Deus não aceita nossa adoração. Essa é daquelas informações que a Bíblia nos apresenta, embora alguns não gostam, mas que é importante para nos levar a perceber que Deus não aceita tudo. Do nosso jeito, da forma como queremos. Vê também o que nós podemos encontrar no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 28, no verso número 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável, será detestável. Se você não está preocupado em viver de acordo com a vontade de Deus, obedecer a Deus, obedecer os 10 mandamentos, mas você só quer mesmo orar, Você não está preocupado com compromisso com Deus, mas você só quer mesmo orar. Então, o texto sagrado declara que estas orações são abomináveis. Outra forma de compreender o termo abominável é a expressão detestável. Deus não aceita. Quer dizer, ouvir até ouve, não atende, não atende às nossas orações. Quais são as orações que Deus atende? Orações sinceras. É o Salmos 51, conhecidos Salmos de Davi, orações sinceras. Deixa-me ler alguns textos e ler de uma forma
melódica pelo qual o homem de Deus organizou essa música. Salmos 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós podemos continuar esse texto bíblico e nós percebemos a sinceridade desta oração. Ele confessou, pediu que apagasse os pecados. É isso pediu que transformação. Precisa acontecer em nossas orações. Deus não está preocupado com aquelas palavras bonitas, aquelas palavras do mais alto dicionário. Não, Deus está preocupado com a sinceridade do nosso coração diante da presença dele em oração. Pastor, vamos continuar a falar sobre a oração, mas aproveitando fazer um intervalozinho, querido ouvinte, assim também a mensagem é a mesma. Vamos fazer um intervalozinho, você já conhece, e voltamos. Rádio Adventos 93.9, a sintonia da esperança. Ao Senhor teu Deus somente adorarás. E só a Ele servirás. Quero ser somente seu, Senhor. Está escrito aqui no 93.9 FM. Olá, querido ouvinte, já de volta. Fizemos um pouquinho de tempo. Você já sabe como é que são os nossos intervalos. Vamos continuar a nossa conversa com o pastor Osvaldo dos Santos Cauele. Hoje estamos a falar da oração. Não sei como tem sido a sua vida, não sei como tem agradecido ao Senhor, não sei se quando você vai para a cama agradece pelo dia que passou, pede proteção a Deus, não sei, mas acompanhe o nosso programa e pelos conselhos do pastor, eu sei que a partir de hoje você já vai começar a orar. É muito importante, não se faz uma vida sem dependência ao Senhor, não se faz. E você já me vai dar razão, até o final desse programa você me vai dar razão. Não precisa ligar a dizer, olha Calete, você tem razão, não, leva a vida à vontade. Só estou a dar uma dica, uma vida sem oração não é vida. Uma vida sem dependência a Deus não é vida. Não é vida. Você corre muitos riscos. Por isso, acompanhe-nos e amanhã também continua nessa frequência. Esta é a Rádio Adventos, a sintonia da esperança. A frequência é 93.9. Você terá o pastor Osvaldo dos Santos Cauele. Ele é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento e é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Talatona Metropolitana. Por isso, fique ali. Ouça já hoje o pastor e sábado vá lá ter a igreja. A igreja está aberta às quartas, sextas e aos sábados. Vai lá e eu acredito que vai gostar, tá? Nós hoje estamos a falar sobre a oração e o pastor vai continuar. Pastor, vamos continuar então? Certo. Há aquelas orações em que as pessoas vão pedindo sempre por alguma coisa e depois às tantas dizem, já orei tanto. Eu acho que é mesmo o não do Senhor. E não pensam naquilo que o pastor disse no princípio. Há orações com respostas a longo prazo. Essa pessoa que pensa que é um não do Senhor deve trocar os objetivos das suas petições ou deve parar de orar? Ora bem, a oração é uma das formas para estabelecer intimidade com Deus. E por ser uma das formas para estabelecer intimidade ou amizade com Deus, ela nos dá a oportunidade de compreender também a vontade de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, para definir a vontade de Deus, nós precisamos sempre ter certeza de que o que pedimos, ela está diretamente relacionada à revelação das Escrituras. O que Deus deseja para nós ou o que Deus deseja para a humanidade. Porque existem pessoas que estão orando de um jeito, é aquilo que nós encontramos em Tiago, que vocês pedem, mas não recebem porque vocês pedem mal. Algumas vezes somos expostos a este tipo de realidades, tudo porque o que estamos a pedir diante de Deus não é alguma coisa que é
é aceitável ou é defendido nas Sagradas Escrituras. Primeiro. Segundo, por ser intimidade, tá, né? Já saímos desse estágio de estar a pedir alguma coisa que não seja bíblico. Por ser intimidade, então, podemos estar a pedir alguma coisa que é aceitável ou seja bíblico. Então, nós só precisamos sim ser perseverantes. Precisamos continuar a pedir. Mas existem situações da vida que estamos a pedir principalmente para lutas. Alguém doente, situações difíceis na vida. Nós temos que compreender que a Bíblia apresenta a oração. Vamos consultar, por favor, Jeremias, o capítulo 33, o verso 3. A Bíblia apresenta a oração também como um exercício de perseverança. Perseverança ou insistência. Em Jeremias 33, o verso 3 diz que invoca-me. Noutras traduções, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Em algumas vezes você vai clamar, não vai orar apenas. Por isso é que Jesus certa vez declarou aos discípulos que essa casta de demônios só sai com base a jejum e orações. Então, o jejum surge para reforçar a nossa vida de oração. Porque o principal propósito do jejum não é passar fome, ficar sem comer, mas é dedicar mais tempo de comunhão com Deus através de, principalmente, a base de oração, certo? Então, existem momentos que nós vamos orar intensamente, vamos orar com maior fervor, maior zelo, maior dedicação, maior tempo, por causa da natureza de determinados desafios que a gente tem. E não pensemos que isso é porque Deus precisa nos ouvir e a gente gritar mais alto. Não. Existem realidades que nos são estranhas para o nosso mundo natural, mas elas são reais no mundo sobrenatural. Existe um conflito entre Deus e o inimigo de Deus. E principalmente quando consultamos o capítulo 10 do livro de Daniel, nós encontramos algo assim bem prático. Daniel orando, mas a informação que recebe do anjo é de que quando você começou a orar, eu já tinha autorização de aqui estar para te atender, para te assistir. Mas eu me deparei com um anjo das trevas. Houve um conflito até que a tua oração fosse plenamente respondida. Não é porque exista falta de poder por parte de Deus para lutar contra o inimigo quando estamos diante de situações do gênero, mas porque o conflito envolve mais o ser humano, a própria pessoa em si, que precisa se doar a Deus e de um jeito tal que consiga ter acesso a estas bênçãos da parte do Senhor. Então nós temos que entender claramente que nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Eu falei há pouquinho de Daniel. É interessante perceber que Daniel 8 e Daniel 9, esses dois capítulos bíblicos, estão bem interligados. No capítulo 8, Daniel está preocupado em compreender alguma coisa. E no capítulo 9, Daniel recebe a resposta desta preocupação. Os capítulos, por estarem tão próximos, 8 e 9, dá a impressão que do ponto de vista cronológico ou de tempo, eles tenham acontecido em pouco tempo. Foi atendido no momento. Exatamente, mas não foi assim. A preocupação que Daniel teve no capítulo 8, que foi respondida no capítulo número 9, teve uma duração não inferior a 10 anos. Nós estamos a falar de aproximadamente... Exatamente, estamos a falar de aproximadamente 15 anos. 15 anos. E Daniel é apresentado nas Escrituras, o Daniel capítulo 6, o verso 10, como uma pessoa de oração. Uma pessoa de oração. Orava e orava intensamente. Cada desafio na vida de Daniel era também um chamado à oração. Mas ali vemos que Deus, para atender a oração deste servo dele, precisou atender no tempo dele. O tempo de Daniel era para a momentânea intervenção de Deus. Deus agir imediatamente, mas o tempo do Senhor era estes 15 anos. Quer dizer que Deus não ter respondido imediatamente a Daniel, sabia claramente que a resposta não era para aquele momento, não era para o momento de agora, não era para o mesmo instante, mas era uma necessidade para Daniel depois dos anos que acabaram passando. Então, com isso, nós temos de deixar de pensar que Deus não atende no momento certo. É mais ou menos isso que as pessoas dizem. Deus atende tarde. Ok. Essa é a compreensão
compreensão humana, mas pessoas ou cristãs maduras devem compreender numa vertente completamente diferente. Obviamente, irmã Calete, existem realidades que as pessoas estão orando, mas não estão fazendo com sinceridade. Imagine que você está a orar, mas continua conservando o pecado no teu próprio coração. Ok? Isso já é um empecilho. Ou então você está a orar, mas está orando por um propósito não recomendado ou não necessário para o momento. É isso que aconteceu com Jó. Jó, no capítulo 42, ele desejou orar de uma forma diferente e imediatamente Deus respondeu. Olha só, Jó 42, no verso 10, diz que mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Quer dizer que Jó esteve orando, mas orando de uma forma diferente, com intenções diferentes, o propósito diferente, mas aqui ele decidiu orar pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Então, a bênção é maior quando nós oramos para outras pessoas. É bênção sem igual. Quando a gente ora para outras pessoas. É uma realidade específica que vemos aqui no e livro para nós, de Jó, quem na ora? história de Jó. Para nós, as outras pessoas vão orar? As outras e pessoas... se eles não orarem? Olha, a orar por outros, em favor de outrem, não quer necessariamente dizer que a gente não vai orar em nosso favor. Vamos orar em nosso favor. Mas só que mais para os outros. O que acontece? Analise só do ponto de vista prático. Você é um, tá, né? Os outros são muitos. Vários, sim, muitos. Então, quando eu estou a falar de orar, por que nós demoramos muito orando pelos outros? Porque os outros estão mesmo no plural. É muita gente. É muita gente. É o teu esposo, os teus filhos, o teu vizinho, os teus colegas, a Soraya aqui da Rádio de Ventos. É muita gente. Então, é mesmo egoísmo extremo você demorar-se muito em você, porque há muita gente pelo qual você precisa orar. Estamos juntos? Sim. É egoísmo extremo. Então, como é que começa essa oração? Primeiro para os outros ou primeiro para mim e depois aos outros? Ora bem, a oração, eu recomendo que a gente ore da seguinte forma. Essa foi uma das primeiras perguntas dessa nossa edição. Nós, depois de agradecer a Deus, confessar os nossos pecados, pessoalmente, confessar os pecados da nossa família, nós começamos a orar a favor de nossa própria família. Oramos em favor de cada um deles e depois de orar em favor de cada um deles, de uma forma satisfatória, nós avançamos para as outras pessoas. Por isso é que, embora a Bíblia não defina o tempo de uma oração, do ponto de vista bíblico, uma oração mesmo, oração assim, programada, que é o que se recomenda também na vida cristã, que tenhamos orações programadas. Como assim, pastor? Tenhamos horários específicos de oração. Não estamos a falar daquela oração quando você está fora de casa, em qualquer momento você deseja orar. Não, a mente cristã, a mente do crente precisa estar constantemente conectada com o céu. Isso é que é recomendável. Mas existem momentos, horas específicas que precisamos separar para orar. Separar para orar, tanto pessoalmente quanto em família. Horas específicas. Seria muito bom. É uma grande bênção para as famílias. Então, embora a Bíblia não defina o tempo de uma oração, nós claramente compreendemos que a oração leva muito tempo. Esses horários específicos que a gente separa levam muito tempo, porque falamos de nós, de nossas famílias, falamos das outras pessoas através das intercessões, então isso leva tempo significativo. Ok. Pastor, durante esta edição mesmo, enquanto explicava, o pastor falou sobre o clamor, falou sobre intercessão. São palavras sinônimas ou são palavras... São palavras diferentes. A Bíblia usa o termo clamar ou clamor para mostrar um nível ou um estágio da nossa oração que sai além do normal. Tá, né? Só orar apenas. Denota intensidade em nossa oração. A intensidade não tem que ver com o tom de voz. A intensidade tem que ver com a regularidade, a insistência. Porque Jesus declarou que essa casta de demônios não sai senão por jejum e orações. Quando Jesus recomenda, ou a Bíblia recomenda o jejum, é porque está a nos chamar a orar de uma forma mais intensa, de uma forma mais determinante, com maior foco,
com maior tempo, enfim. Então temos esse momento da vida cristã e isso precisa ser bem compreendido por todos nós, porque algumas vezes nos deparamos com determinadas lutas da nossa vida e que não sabemos usar recursos próprios que se encontram disponíveis nas mãos de Deus, que é através da oração com maior intensidade, maior zelo, maior rigor. Há pessoas que oram gritando. Há pessoas que, ok? Será que percebe que o clamor deve ser assim? Não. O clamor não é nesses níveis. Não é nesses níveis. Por isso é que em 1 de Reis, capítulo 18, do verso 20 em diante, nós encontramos aquele cenário histórico da oração de Elias e os 400 profetas de Baal. Elias não precisou gritar para ter sua oração respondida. Quando estamos a falar de clamor ou estamos a falar da intensidade em nossas orações, não tem que ver necessariamente com o tom da nossa voz, mas tem que ver com o nosso foco, a nossa definição, o nosso tempo ou determinação naquilo que é a nossa agenda com Deus diante de determinadas situações que passamos. Quando formos orar, precisamos sempre ajoelhar? Não necessariamente, não necessariamente. A oração no particular seria bom que fosse constantemente de joelhos, mas se temos certos problemas de saúde, tal como ontem escreveu para mim uma das irmãs que foi escalada para orar no culto do próximo sábado, ela disse que está com problemas no joelho. E eu disse a ela que a igreja estará de joelho e ela estará em pé em oração. O que se recomenda é que seja de joelho, mas existem realidades que não nos permitem, circunstâncias que não nos permitem, então não há problemas orar posicionado de uma forma completamente diferente, porque a principal e mais importante posição de oração é a posição da mente. A posição mais importante é da mente. Porque tem de estar conectada a Deus. Conectada a Deus. Por isso é que o ambiente precisa ser também cômodo quando nós estamos a orar. Por isso é que os membros da família precisam ser sensíveis quando sabem que alguém está a orar. Evitar o barulho fora e tudo mais, evitar o som da televisão, o som da rádio, porque há alguém na família que decidiu se separar em oração. Precisamos ser sensíveis quando sabemos que alguém está se conectando a Deus, porque precisa de um ambiente suficientemente cômodo que a comunicação flua de uma forma satisfatória também. Pastor, há gestos... Talvez eu diga gestos de algumas famílias. A gente vai para a casa de alguém e nota sempre que há uma Bíblia aberta. E sempre num dos livros de Salmos. O que significa aquilo? Também é uma oração? A Bíblia está sempre aberta, próximo de uma porta, em algum lugar. Mas sempre no livro de Salmos, num dos livros de Salmos. O que significa? Ora bem, eu não sei o que as pessoas pretendem com isso, mas... do pouco que tenho percebido das pessoas é que usa-se a Bíblia aberta em alguns salmos e a Bíblia colocada em algum canto da casa como uma forma de proteção das pessoas, mas isso não é bíblico. Não é bíblico? Não é bíblico, não é bíblico. A Bíblia existe para nos falar sobre esse Deus, sobre esse grande Deus e tudo mais, que é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal que pode se relacionar conosco por meio das disciplinas espirituais, o estudo da Bíblia, a oração e os outros elementos dentro do contexto do relacionamento entre o pecador e Deus na vertente cristã. Então, é Deus que a gente precisa, não a Bíblia aberta. Não a Bíblia aberta para afugentar demônios ou espíritos maus. Não, é a presença de Deus e ela é disponível quando a gente busca Ele por meio da nossa oração. Pastor, sobre a oração do Pai Nosso. Certo. Algumas denominações... a dado ponto, eles param de dizer. Por exemplo, há uma parte que não diz, pois é o teu reino, o poder e a glória, não avançam até ali. E outras denominações fazem essa oração do Pai Nosso até ao fim. Como é que se pode explicar? Em Lucas capítulo 11, nós encontramos essa oração, né? Lucas capítulo? Exatamente, Lucas capítulo 11. Encontramos esta oração, né? E Jesus ensinou aos seus discípulos. E é interessante que o contexto aqui é semelhante ao que nós estamos fazendo hoje, né? Dando dicas, orientações de como orar. Capítulo 11, verso 1, diz que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Então encontramos a famosa oração
do Pai Nosso, Pai Nosso. a oração dominical, aqui no capítulo 11 do livro de Lucas, também encontramos em Mateus capítulo 6. E ela é completa, tá, né? Ela é completa. Quando confrontamos os dois textos, vemos que ela é completa. Tem um começo e tem um fim. Embora aqui no capítulo 11 ela termina até cair em tentação, lá no capítulo 6 do livro de Mateus vemos ela completa. Então, quando estamos a falar a respeito desta oração, recordar que Mateus, Marcos e Lucas escrevem sobre as histórias de Jesus e elas são complementares. Então, quando estamos a falar da oração do Pai Nosso, a conhecida oração do Pai Nosso, o que se recomenda é que se ore a si mesmo, tal como foi ensinado por Jesus. Jesus ensinou de uma forma completa. Tem um começo, tem o processo e tem a sua conclusão. Então, se é dessa forma que Jesus ensinou, é dessa forma que deve se recomendar em nossos ambientes culticos. Pastor, já estamos quase mesmo a terminar, mas eu quero aproveitar esses minutinhos. Pastor, é importante que cada crente ou cristão tenha um lugar reservado em sua casa para orar? Seria bom. Seria bom. Seria bom. Seria bom. E a hora também? Seria bom Seria ter bom. horas específicas de oração, seria bom. Na verdade, precisamos ser muito organizados quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Precisamos ser muito... No muito nosso importante. quarto, ter um canto onde Pode ser oramos. assim, pode ser assim. Pode ser Separar assim. um momento que é o lugar especial de comunhão com Deus. É emocionante quando iniciativas do gênero fazem parte da vida cristã dos crentes ou das famílias. Ok. Pastor, é importante dizer às pessoas que a oração tem alguma diferença com a reza? Ok. É importante dizer, não é? O termo reza, certo? O termo reza é usado para tratar de repetição. Ok. E a repetição é comum, É a reza. comum entre os nossos irmãos católicos. Sim. Tá, né? Eles fazem repetição usando, né, o terço. Sim. E aquilo é reza. Mas reza. oração é mesmo Oração é a conversa. espontâneo. É espontâneo. Tudo falar. que vier à nossa Exatamente, mente, podemos a gente comunica assim comunicar com Deus. Exatamente. Ok. Você fala para Deus que você está chateado. Estou chateado, estou triste, estou abatido. E explicar o porquê que está. Normalmente. É emocionante. E quando você experimenta esse tipo de intimidade, você percebe que quando você termina aquele momento, você sai com uma paz incrível. paz. Você sente que há um pai, tá, né, que está disposto a te receber, está disposto a compreender os teus anseios, as tuas decepções, as tuas lutas, e ele está ali te confortar, te receber, te abraçar e te propor fé suficiente de que ele está no controle de todas as coisas. Pastor, é normal um cristão sentir vergonha pelos seus atos diante de Deus na hora da oração? Ok. E dizer, não oro, tenho vergonha, eu não vou orar. Exatamente. Algumas vezes os nossos pecados, quando compreendemos a vida cristã nesse nível de maturidade, nos sentimos tão envergonhados. É normal, então, um cristão sentir vergonha. Normal. O que não é normal é você não cair ou não apresentar-se a Deus, não terminar isso em oração. Isso tem que terminar em Tem oração. que terminar sempre em oração. Você se sente mal pelo erro cometido, mas aquilo tem que terminar em oração. E diante de Deus, o que dizer? Senhor, a quem até diz, Senhor, aviso não faltou, mas eu caí, eu errei. Pode-se dizer isso? Falemos a Deus. Então é mesmo nosso amigo. Deus é nosso amigo. É melhor amigo. E como fazer, pastor, para termos essa intimidade com Ele? Ok, essa pergunta é importante. Eu recebi de um dos membros na semana passada e eu disse para ele que isso não é produto do acaso. Isso leva tempo. É um processo. Isso leva Mas tempo. temos de estar sempre Por isso é que diante dele. Precisa existir de nossa parte essa vontade, essa dedicação. Temos horários específicos que é o momento de nos encontrarmos com Deus. Há momentos da noite, das madrugadas, que nós nos levantamos, não é apenas para ir para a casa de banho, mas nós nos levantamos porque é Deus que está nos chamando para a intimidade. Eu já ouvi sobre isso, pastor. Deus nos está chamando para a Ok, intimidade. então nós não precisamos ir necessariamente só ao quarto de banho. No regresso precisamos orar. É Deus que está nos chamando. Existem momentos que não é só para atender às nossas necessidades, não, mas é Deus que está nos chamando para esse momento de comunhão. Oh, que bom. Exatamente. Pastor, vamos aproveitar, já estamos mesmo a terminar, vamos aproveitar falar os programas de oração que o pastor tem tido ali na igreja. Certo, e depois continuar falando também sobre os estudos bíblicos. Certo. Nós temos 3 em cada semana, 3 momentos especiais ou 3 dias especiais de
momentos especiais, diria, porque na quarta-feira são 2 dias. Temos o sábado, nosso culto de oração, de manhã cedinho, 6h45, a igreja se encontra aberta e recebendo os fiéis e começamos então com o nosso culto de oração, é mesmo orar. Temos um momento de leitura bíblica, mas o nosso foco central é oração. Temos também, a partir da plataforma digital via Zoom, às 4h45, 4h30, a sala de Zoom já se encontra aberta com uma música especial do Inário Adventista. Todas as quartas-feiras na nossa plataforma Zoom nós começamos aí também um momento especial de oração, 4 horas. E também às noites, no caso, 18 horas, de quarta-feira, 18h30, nós temos um culto de orações em nossa igreja. As quartas-feiras tem sido presencial? Às quartas-feiras é presencial, sim. As quartas é presencial, tal como o sábado também é presencial. Não importa se é adventista ou não, pode vir, não é? Participar da oração. Qualquer pessoa. Da que horas a que horas, pastor? As quartas-feiras? Às quartas-feiras o nosso culto de oração tem o seu começo, 18 horas até 19h30. Ok. E às sextas-feiras? Às sextas-feiras nós temos o começo do Santo Sábado. Às 18 em ponto a igreja está aberta também até 19h30. Ok. Então o pastor pode fazer o convite para aquelas pessoas que não são adventistas? Certo. Sim. Os nossos radio-ouvintes da 93.9 Rádio Adventos, nós estamos aqui para dar todo o apoio, toda a orientação espiritual necessária. Existimos mesmo para servir e por isso colocamos à disposição nosso tempo, os nossos contactos, os nossos acessos, né, para que com muita facilidade nós possamos dar o nosso contributo naquilo que for necessário, desde que seja principalmente conectar vocês com Deus. Pastor, mais uma vez o número de telefone. 925 13 57 00. Recordar que os nossos estudos bíblicos, 8 horas pontualmente de cada sábado aqui em nossa congregação, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Talatona Metropolitana. Se alguém precisar do estudo bíblico durante os dias de semana? Durante os dias de semana basta fazermos um agendamento, pode acontecer presencial ou pode acontecer mesmo à distância, através do WhatsApp, do Zoom ou de outras formas possíveis de comunicação. Ok. Pastor, nosso tempo já foi embora. Certo. Muito obrigada pela sua presença e dizer ao nosso querido ouvinte que esteve desse lado, muito obrigada também pela sua atenção. O pastor Osvaldo dos Santos Coelho, ele é pastor, como já disse há pouco, e mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Esteve aqui a falar sobre a oração, foi a nossa edição de hoje. Agradecemos pela sua companhia, que é sempre agradável, porque a equipa do Mais Família ama estar consigo ali do outro lado. Então, se precisar falar com o pastor Osvaldo, é só ligar para o número que ele deixou. Se precisar de estudo bíblico, pode também ligar para o mesmo número. Se não tiver o número, então ligue para a Rádio Adventos que nós passamos aqui a uma, como é que eu vou dizer, a uma ligação entre a Rádio Adventos e o pastor Coelho que você não imagina. Então é só ligar e conseguirá chegar até ao pastor. Pastor, vamos aproveitar orar, como temos feito todas as quintas-feiras. Quero pedir que o pastor ore para aquela mulher que está triste neste momento, não sabemos o que passou. Ore para aquelas famílias que nesse momento estão fora dos hospitais, porque tem alguém lá dentro e não conseguem entrar. Ore para aquela pessoa que não sabe o que dar de comer hoje. Ore para aquela pessoa que não sabe o que fazer para conseguir o sustento da sua família. Então queremos, já que falamos de oração, vamos aproveitar. Está certo. Pai, nós expressamos a nossa gratidão a Ti pela beleza, grandeza e profundidade do Teu amor. Louvamos o Teu nome pela certeza da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por mais uma edição deste programa especial, Mais Família. Aprendemos uma das ferramentas muito importantes para definir nossa intimidade e nossa amizade contigo. Queremos te suplicar que nos ajude a fazer uso correto desta disciplina espiritual para que verdadeiramente nos tornemos amigos de Jesus Cristo. Nas tuas mãos queremos dedicar este programa, dedicar a Rádio Adventos 93.9. Queremos te suplicar neste preciso momento que alcance o coração de cada um dos radiovintes que neste preciso momento encontram-se em situações bastante difíceis. Provavelmente estamos falando de alguém que está passando por uma situação de luto. Provavelmente estamos falando a respeito de alguém
que está passando por situações de saúde dela ou então de alguém de sua própria família. Provavelmente estamos falando de alguém passando por situações difíceis na vertente financeira, não sabe o que fazer, o que dar para a sua própria família. O Senhor é o provedor de todos os recursos, o detentor de todas as bênçãos. Queremos te suplicar que o Senhor se manifeste de uma forma poderosa, que o Senhor possa oferecer paz e tranquilidade para cada um destes filhos teus, certos da tua companhia, certos da tua presença, da forma como ninguém pode oferecer. Pai, entendemos que o Senhor é a mais importante bênção para as nossas próprias vidas. Por isso te suplicamos que a cada dia, quando sentirmos a ausência do Senhor no meio de nós, ajuda-nos a compreender que a tua presença é real e a tua predisposição sempre real para nos atender e nos assistir. Permaneça conosco de hoje e sempre. Perdoe todas as nossas faltas. É o que nós ousamos te suplicar no nome doce e por amor de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Depois da oração, só temos a dizer que o programa Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Seu
Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.